Bom, boa noite a todos do Longe Talks. É um prazer mais uma vez estar aqui com todos vocês, né? Os nossos fiéis e amigos já que nos assistem. E hoje a gente tem uma pessoa especial, né? Eu falo especial porque tem inúmeras qualidades que eu vou ressaltar aqui, né? É a Aline Sala. Ela tem como um principal, né, atividade ligada a Geronto, fez matérias em Geronto Tecnologia, né? E ela vai estar conversando um pouquinho com a gente sobre esse trabalho entre fronteiras, né, Aline? Então, Aline, hoje a minha primeira pergunta vai: quem é a Aline pela Aline? Oi, Eliane. Aline pela Aline. Bom, como é tudo improvisado, vou ser sincera. A Aline pela Aline é uma pessoa muito curiosa, teimosa, já desde de criança. Eu gosto de desafios. Se eu acredito que uma coisa vai dar certo, você fala, não vai dar certo. Se eu tô acreditando que vai dar certo, eu vou persistir que tem que dar certo, sabe? Eu posso até errar ali depois, mas pelo menos eu tentei. Então, eu acho que a Aline, pela Aline, é isso, é esse instinto curioso, esse instinto de querer aprender, esse instinto de ser teimosa, de persistir e querer que as coisas melhorem não só para mim, mas para todo mundo. Eu acho que todo mundo estando bem, eu vou estar bem também. Acho que é isso. Muito legal, Aline. E me conta, eu estou muito curiosa, porque eu fiz o convite para a Aline, ela faz parte do mesmo grupo que eu, a gente está num grupo, né, em vários grupos que falam sobre o envelhecimento, e aí me chamou muito a atenção, a Aline é uma pessoa tão jovem, né, tão ligada e com um trabalho ligado ao processo de envelhecimento, né, ao cuidado. E aí ainda me chama uma outra atenção. Nossa, a Aline está lá do outro lado, na Itália, aonde, né, a Europa envelheceu mais cedo que o Brasil. Então a gente quer entender um pouquinho, quer saber desse teu trabalho, né? Eu queria que você contasse um pouquinho para a gente. O meu contato com o envelhecimento começou já quando eu era muito nova, com a minha nona italiana, então por isso que eu estou na Itália, eu sou uma ítalo-brasileira, com a minha tia, porque eu fazia visitas em casa de repouso, que na época que eu fazia visita, não era ILPI, era chamava casa de repouso ainda, então eu tenho esse contato com o envelhecimento e para mim isso é normal. O envelhecer não é uma coisa que eu já vejo estereotipada, não teve isso comigo, porque eu cresci nesse universo. E no Brasil, o que eu fazia no Brasil? Primeiro, eu atuava com empresas, trabalhei muitos anos em indústria e tudo mais, automação, e também ajudando as pessoas a entenderem como funcionava a internet, usar computador, usar telefone, enfim. E criei um projeto de atividade digital em São Paulo para ajudar as pessoas, um projeto para pessoas acima de 60 anos. E dando aula para essas pessoas, eu atendia, para você ter uma ideia, de pessoas que estavam em situação de rua, porque eu atuei no centro de referência do idoso, embaixo do viaduto do Chá. Então, era de pessoas que estavam em situação de rua, que queriam utilizar o computador, aprender, a pessoas que foram ex-ministro na época do Jango, pessoas membro da Academia de Letra paulistana. Então, eu atuei em várias esferas de pessoas, enfim, em São Paulo. Vir para a Itália
é algo que já é um sonho de infância, por conta da minha nona, que eu falava, nona, um dia eu vou lá na sua, ela falava, na minha terra, eu vou na sua terra visitar e quero morar lá. E essa parte do envelhecimento também me chamava muito a atenção. Eu já tinha essa minha carreira profissional atuando com tecnologia, com a gerotecnologia, e vim para cá para também atuar nessa área. E em São Paulo eu também atuava em LPI, fazendo atividade digital, então eu tentei trazer para cá também a parte da gerotecnologia. Mas aqui na Itália, curiosamente, a parte de gerontologia e gerontecnologia não é muito forte. O forte aqui na Itália é a geriatria. Então, a gente está trabalhando aqui para a gente trazer mais o foco da gerontologia para a Itália. Nossa, você traz um fator muito interessante, né? Que a gente tem a noção de, quer dizer, no Brasil a gente está aprendendo a envelhecer, eu costumo dizer, eu estou aprendendo a envelhecer, e a gente tem a noção de que, por exemplo, os países, principalmente a Itália, onde é um país que o envelhecimento chegou, né, há muito mais tempo que chegou no Brasil, o número, que esse tipo de ferramentas, esse tipo de inclusão digital e mesmo de inclusão ao mundo produtivo dessas pessoas idosas seria muito mais enriquecido até. E pelo que você está me trazendo, é uma coisa menor. E aí sim, eu queria que você contasse um pouquinho do que você está vendo aí. Principalmente você tem uma revista, né, que é uma revista focada nas ILPIs, no cuidado, e eu queria que você contasse um pouquinho daquilo que você vê aí e daquilo que você vê aqui, das ILPIs daí, das ILPIs daqui, né? Como isso e como esse vamos dizer assim, tem avançado, né? Para que a gente tenha até dentro das ILPIs modernidade, uma vida produtiva e saudável. É muito parecido a situação aqui na Itália em relação à parte de estereótipo, de quem está vivendo na instituição, no sentido de achar que ali já é o fim de vida daquela pessoa. A resistência até muito grande, porque eu já ouvi aqui de diretor, por exemplo, para que eu vou ensinar a pessoa a utilizar o computador? Tem outras prioridades, ao invés de conectar ela nessa parte tecnológica. Eu até falo, a atividade digital é importante por N motivos, mas assim, eles não priorizam, quer priorizar a parte da saúde. No Brasil, quando eu falava dessas atividades digitais, sim, vamos fazer o projeto, já era muito mais fácil de entrar para fazer a atuação. Aqui acaba tendo mais resistência. Talvez também porque aqui as pessoas que vão para uma instituição acima dos 80, 90 anos. No Brasil, a gente tem pessoas mais jovens que já estão numa instituição e talvez essa diferença de idade implica também. Mas eles gostam, eles têm essa resistência, até as pessoas que vão receber essa atividade, os idosos, tem essa resistência. Então você chega com um celular, um smartphone, eles querem aquele de flip ainda, que abre o celular, eles não querem um smartphone. Então você chega com o celular, eles já falam, isso não é para mim e tudo mais. Mas depois eles acabam gostando, mas isso por medo da tecnologia. Em relação à revista, ela nasceu em parceria com a revista italiana, que se chama a Revista Cura,
É um projeto que já existe aqui na Itália há 11 anos, e o objetivo é dar voz às pessoas que atuam nas instituições para que a gente possa mostrar o que acontece realmente na ILPI, não mascarar, porque não tem só coisa. Você vai chegar lá na instituição, vai ter só um mundo florido. É o dia a dia igual na nossa casa. Às vezes você vai visitar uma ILPI, às vezes vai estar uma roupa em cima da cama, não é que vai estar tudo perfeito. É mostrar o dia a dia da instituição. E quem tem que falar isso é o profissional que atua na ILPI. Então, a ideia é trazer as pessoas que atuam na ILPI para falar das boas práticas que acontecem ali dentro, porque às vezes a gente pensa assim, eu tenho uma ILPI, tá tudo bem na minha, e não olha para o vizinho. Mas, quando sai, por exemplo, uma notícia, casa de repouso é fechada por maus tratos, asilo abandonava os idosos. E a pessoa que pensa que precisa de ir para uma casa de repouso, que o nome LPI não está tão popularizado, ninguém quer ir para uma LPI, porque já pensa, já generaliza tudo, pensa, não, é um lugar horrível que eu vou chegar lá para eu morrer. E não, é um lugar que muitas vezes as pessoas acabam tendo uma nova oportunidade de ser melhor cuidada, porque quem está cuidando um filho não está com tempo, de recomeçar, porque tem casamentos em LPI que a gente não vê, isso a manchete não mostra, a manchete não mostra que está tendo um casamento na LPI, e é um recomeço para essa pessoa. Então, o propósito da revista é conectar tanto a parte cultural que tem aqui na Itália, que tem muita coisa legal para compartilhar, como o Brasil tem muita coisa legal para compartilhar também, que os italianos já perceberam isso, que eu trago como é as nossas instituições no Brasil e falo daqui para lá também. A ideia é essa, juntar e falar, olha, não é só um problema do vizinho. Se a gente quer acabar com o preconceito, é todo mundo junto. É um ajudar o outro, é mostrar as boas práticas. Isso não é... Se o outro cuidar bem, ele está cuidando bem daquela pessoa que está ali. Não é questão de concorrência, e o cuidado tem que ser bom para todo mundo, sabe? É isso que a gente tem que... A gente até fez um meeting aqui falando que quem vive numa instituição são pessoas, não são corpos. Então acho que a gente tem que olhar por esse lado para quem está lá dentro. E você traz essa coisa muito, muito interessante, que é o olhar da realidade, mas uma realidade que pode ser transformada, modernizada e atualizada a partir do olhar dos nossos vizinhos e a partir do olhar do entendimento que o processo de envelhecimento hoje, no cenário de hoje, ele é muito diferente do que era. A gente vê também um novo processo de LPIs que permitem que o cuidado, né, a formação de cuidadores também, né, que eu acho que isso é muito importante quando a gente tem que olhar os dois lados. Por isso que trazer uma revista e trazer esse papo à mesa, eu acho que é muito importante, né? E eu queria que você falasse um pouquinho agora aqui das boas práticas que você pôde vivenciar no Brasil, nessas ILPIs, e nas boas práticas que você pôde ver, verificar, né, através da revista ou mesmo de atuação nas ILPIs aí da Itália. No Brasil, por exemplo, quando eu trabalhei no residencial, eu via nesse residencial as pessoas criando uma comunidade dentro da instituição entre eles. Então, os residentes tinham bastante autonomia para decidir as coisas. Quando eles iam ter aula comigo, eles já decidiam o que eles iam fazer, quem eles queriam assistir, procurar, sabe? Tinham essa motivação de criar digamos, vai ter a musicoterapia. Então, não era que alguém ia lá para cantar uma música que queria, não. Eles já conversavam com os residentes para saber o que eles queriam fazer, quem eram eles. Então,
Então, os residentes estavam decidindo as coisas dentro daquela instituição, não era as pessoas decidindo por eles. Eu vi também, eu convivi muito com instituições no Brasil durante a pandemia, porque eu sou uma das fundadoras da Frente Nacional de Fortalecimento à ILPI, e quando teve a parte do Covid aqui na Itália, eu já vinha desse trabalho que eu fazia com as pessoas idosas no Brasil. Quando eu assisti a matéria que vinha, aqueles caminhões com os caixões em Bérgamo, e a maioria era de idosos, eu já estava desesperada, porque a gente não sabia o que estava acontecendo aqui na Itália, e comecei a falar, meu Deus, fazia um ano que eu estava aqui, eu pensei, eu não vou ver mais a minha mãe, enfim, foi um turbilhão de sentimentos lá em 2020. E a Itália começou não sabia também o que estava acontecendo, então as pessoas infectadas que estavam no hospital passaram a ir morar dentro da ILPI aqui, infectar pessoas, enfim, morreu muita gente de ILPI. Eu comecei a avisar as pessoas no Brasil, olha, está acontecendo isso, tal. Então, eu encontrei o pessoal que nós fundamos, a Frente Nacional, para que a gente se antecipasse nos assuntos, porque a gente estava naquele momento do governo que falava que era só uma gripe e tudo mais. Então, o que aconteceu? Aqui da Itália, eu fiz todas as transmissões tecnológicas, parte de comunicação. Eu era a única pessoa no meio de médico, psicólogo, toda a equipe multiprofissional da área do envelhecimento, e eu era a única pessoa de TI. Então, eu fornecia a eles as ferramentas, enfim, e inovando para que a gente pudesse comunicar com as pessoas. Teve uma boa adesão, porque quando eu fazia essa criação, eu colocava arte, por isso que eu falo muito da importância da arte, da cultura, criava vinheta antes a gente ia fazer uma live muito séria sobre um assunto que, puxa, esse assunto é forte, finitude, que é um assunto delicado. E aí eu colocava antes uma vinheta para as pessoas vamos nos ajudar, Que vamos leveza, nos unir. De leveza, exato, colocava música para criar um clima bom para todo mundo que estava ali. Então teve muita adesão, tanto que a gente teve mais de 750 mil visualizações nos nossos alcance, né, dos nossos materiais. Então foi um trabalho também que eu me aproximei de muitas instituições por todo o país, por todo o nosso Brasil. E vi que tem muitas pessoas que, sim, elas acabam atuando, fazendo alguma coisa que não está legal, mas não é por má vontade, é por falta de recurso, às vezes falta de conhecimento. E às vezes a gente acha também que a pessoa, para ter o conhecimento, não, se ela não é PhD numa coisa, ela não vai ter. Não. Tem muitas pessoas que estão no dia a dia que tem muito para ensinar também. Eu acho que o que falta é a gente ouvir as pessoas. E esse também é o propósito da revista, da gente ouvir aquelas pessoas para que elas nos ouçam também, sabe? Como funciona, assim? As ILPIs são regidas como e as pessoas que trabalham nela, como é que é a preparação para esses cuidadores? Aqui, as instituições, como no Brasil, a maioria são privadas, mas foi da região, que é por região. As pessoas estão ali, pagam uma mensalidade, e que não é muito barato também. E o preparo de quem está na instituição, então, por exemplo, aqui tem o cuidador seria o OS, que é o operador sociossanitário, que já acaba tendo essa diferença no Brasil, que aqui é tudo regulamentado, então não teria uma pessoa que não sabe cuidar dentro da instituição.
porém, o operador sociossanitário, ele recebe um curso e ele aprende a cuidar de pessoas que são necessitadas, tipo, um nenezinho a uma pessoa PCD ao idoso. Então, mas ele não recebe um treinamento para cuidar apenas de uma pessoa idosa. Então, acaba trazendo um pouco de... Um pouco não, bastante idadismo aqui também, de chamar... Você vai na RSA... desculpa, ILPI, mas aqui se chama RSA, Residência Sociossanitária. E tem muitas pessoas que chegam lá, você fala, vem visitar o nono, o vovô. Então, isso é algo que está sendo também combatido aqui, sabe? Para que entendam que não é um vozinho, não é um noninho, é a pessoa que está ali. E quando a gente fala de LPI, é olhar para um todo, né? Como é que eu faço para aproximar a família dessas ILPIs? Né? Eu vejo isso hoje como realmente um grande ganho e um grande desafio. Aqui, eu acredito que seja cultural você ser muito apegado com a sua mãe, com a sua avó, enfim. E aqui, quando eu conheci muitas pessoas que vão na instituição e o familiar já se torna um voluntário, já se prontifica a ser um voluntário da instituição. E tem pessoas que eu conheço que os pais acabaram falecendo, mas o trabalho voluntário dessa pessoa continuou na instituição com outras pessoas, até que foi a última casa do pai, da mãe. Então não deixaram de frequentar a ILPI porque não tem mais o familiar. E o que eles fazem junto, dentro da instituição? Então, não é porque você contratou um cuidado que você não pode ir lá, por exemplo, quando está dando banho na sua mãe, ajudar no banho, ou ir lá pentear o cabelo dela, cuidar junto, participar do cuidado daquele familiar. Se você tem a disponibilidade, vai lá, ajuda, faz alguma coisa, para que todo mundo esteja ali convivendo e participando, porque você não sabe como vai ser o amanhã. Isso mesmo. E aí a gente vê o quanto a gente ainda precisa desmistificar ao mesmo tempo em que a gente traz novas possibilidades, novas trocas entre as próprias ILPIs. Por isso eu queria aqui agora que você falasse um pouquinho deste papel da revista. A revista, ela nasce para ser uma ponte entre Brasil, Itália, mas também outros países. Nós conhecemos pessoas na Inglaterra, que estão no Canadá, enfim, que tragam as informações para que faça essa troca das boas práticas. A gente fala assim, a gente não pode ser ilha, a gente tem que ser pontes. Ilhas isoladas não vai resolver nada. E compartilhar através da comunicação, que agora a gente tem a internet que facilita muito e que as pessoas tenham possibilidade de ler o que está acontecendo no Brasil, o que está acontecendo fora do Brasil, e tenha uma fonte, um canal que transmite confiança, sabe, nas informações que a gente está passando. E a forma que eu escrevo na revista é contando história. Não é uma revista de artigo científico, e essas histórias vai trazendo a reflexão para aquela pessoa. Assim como teve gente que leu vários artigos que eu estou publicando todo domingo, terça e quinta-feira tem artigo novo. Então as pessoas falam, olha, isso me deu uma boa ideia, eu vou começar a praticar isso. Puxa, como clareou a minha mente para tal coisa, sabe? E já vão começar a praticar dentro da instituição. Então a revista é isso. E principalmente
conectar. A gente tem que ir para esse lado do nós, sabe? Do juntos. E é isso, tem que ter a gentileza, tem que ter a técnica, mas tem que ter a gentileza, tem que ter a humanização no cuidado e saber o que está fazendo, porque aquela pessoa está ali, ela não vai viver mais 50 anos, é um período mais breve. Então, que seja um período breve e muito bem continuado, assim, a vida dela, muito bem vivida. Acho que é isso.